tá? Ok. Eu tenho uma perguntinha para vocês, que é o seguinte. Eu gostaria que vocês observassem no mapa, vocês estão visualizando o mapa aí, então? E eu quero saber o seguinte: olhem para esse mapa da África e me digam, bora ver se vocês estão bem informados. Qual foi o país da África que hoje foi noticiado que está passando por um golpe militar? Olhou assim, telejornal, notícias na internet, aqui da África. Vocês conseguem identificar qual é o país africano que hoje, né, foi noticiado que ele está passando por um golpe militar? Os militares aplicaram um golpe e afastaram o presidente da República, né, o cara que governa o país provisoriamente. E aí? Exatamente, o Kevin Macedo falou sobre o Sudão. O Sudão, olha aqui, não sei se vocês, se a minha seta aqui do cursor consegue chegar. É o país que está em amarelo aqui, ouviu, pessoal? Debaixo do Egito. Abaixo do Egito, você tem de um lado a Etiópia, e bem em amarelo no mapa, você tem um país chamado de Sudão, tá? Aqui, ó, certo? Do Egito, tá? O Sudão hoje está atravessando um golpe militar. E aí você pode acessar, por que o Ricardo resolveu começar falando sobre isso para poder explicar aquela parte que ele está trabalhando sobre imperialismo na África? Bom, a resposta é bem simples. Olha só, pessoal, a dominação imperialista, nós já vimos, ela se deu pela partilha do território da África por entre as potências capitalistas, né? As potências capitalistas, principalmente europeias, eles fizeram uma repartição da África por meio da Conferência de Berlim, tá? As potências sentaram e simplesmente dividiram, tá, regiões da África que deveria ficar com cada país. E no caso aqui, ouviu, pessoal, do Sudão, o Sudão ele ficou, foi uma região dominada pelo imperialismo britânico, assim como o Egito. E aqui no mapa, observe bem, ó, bem para cá para baixo, na ponta embaixo, você tem a África do Sul, que na época era chamada de República Sul-Africana, tá bom? Então, veja bem, o projeto, escuta bem, o projeto de dominação imperialista que foi criado pelos ingleses, ele previa que os ingleses dominassem, os ingleses deveriam dominar a África de norte a sul, tá bom? Norte a sul, saindo do Egito, passando pelo Sudão, tá? Que seria uma possessão, uma colônia britânica, tá? Chegando até aqui a ponta, aqui embaixo, viu, pessoal? Onde você tem a África do Sul. Bom, os ingleses, eles conseguiram concretizar esse projeto de dominar a África de norte a sul? Sim, eles conseguiram. E aí, ó, eu chamo a atenção de vocês, deixa eu trocar aqui a tela, tá? Porque em questão de prova do Enem, além de mapa, viu, pessoal? Além do mapa que pode ser feito uma questão, viu? Onde você coloca o mapa e você tem que interpretar o mapa, tá? Para poder sacar qual é a alternativa que eles estão colocando na questão, tá? É bom a gente observar que no Enem eles gostam muito de trabalhar, viu? Com charges e desenhos. Então aqui, ó, para vocês, vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó, essa lâmina? Estão vendo que tem 3 desenhos embaixo, né? 3 gravuras embaixo. Para cá, ouviu, pessoal, para a esquerda, você tem o mapa da África do Sul. E aqui mostra, ouviu, pessoal, de forma detalhada, a região que pertencia, que foi tomada pelos britânicos, ouviu? Que os britânicos invadiram, e a outra região que era controlada pelos colonos holandeses, que já estavam há mais de um século nessa região da África do Sul. Então, o Transvaal e principalmente a região do Orange, tá? A região do Orange, principalmente, o Estado Livre do Orange, tá, pessoal? Era uma antiga possessão holandesa, tá bom? Pertencente à Holanda. Os ingleses vieram, viu?
para a África do Sul, fizeram uma guerra contra esses colonos holandeses e venceram essa guerra. Então, a partir desse momento, viu, que os ingleses vencem a Guerra dos Boers contra os colonos holandeses, a África do Sul, viu, toda essa região da África do Sul, tá? Que é onde você encontrava, né, o Estado Livre do Orange, encontrava a região do Transvaal, tá? E a questão do Cabo, a região do Cabo, toda essa região do Cabo, viu, pessoal, mais o Transvaal e mais essa região aqui do Orange, passaram a ser dominadas pelos ingleses, viu? Então, com isso, tá, pessoal, os ingleses passaram a controlar a África de norte a sul. Norte, já sabe, né? Norte vindo desde o Egito, passando pelo Sudão, chegando até o sul, onde os ingleses passaram a dominar a região da África do Sul. Então, aqui no mapa, viu, pessoal? No mapa você pode observar que você tem a África do Sul, que depois toda, repito, foi unificada em torno de uma colônia britânica. No meio, presta atenção, olha como às vezes cai em prova de vestibular, prova do Enem. No meio, vocês têm a figura de um cara, né, de uma pessoa. Se você observar, ele está com o chapéu na mão, um chapéu de militar, o típico chapéu britânico, tá? De oficial britânico. Esse cara aqui, ouviu, o pessoal que aparece no mapa, chamava-se Cecil Rhodes. Ele era um aventureiro, viu? Ele era um aventureiro, era um mercenário a serviço do governo inglês, tá? Então, o Cecil Rhodes, estão vendo aqui no desenho, se você observar, ele aparece de pernas abertas, sendo que um pé dele está na África do Sul e o outro pé dele, se você observar bem com calma o mapa, está lá onde tem o Egito. Entendeu? Então, essa figura, estão vendo? Do Cecil Rhodes, aonde um pé dele está no norte da África e o outro pé está na África do Sul, significa dizer que os ingleses conseguiram concretizar o seu projeto, viu? O projeto de dominar a África do Cairo até o Cabo, ou seja, dominar a África desde o norte da região do Egito até a região do Cabo, tá bom? Que é atualmente a África do Sul. Então, no vestibular, você não pode esquecer que pode vir questões assim. Eles podem colocar uma gravura ou um desenho, você tem que interpretar o desenho para sacar mais ou menos a resposta. Neste caso aqui, escuta bem, você tem um Cecil Rhodes, repito, com um pé no norte da África, outro pé no sul da África. Tá? Então, é a concretização do projeto de dominação britânica do norte ao sul da África. Dele, viu, pessoal? Cecil Rhodes, por coincidência, tá? O nome Rhodes era semelhante a uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Existiam 7 maravilhas, viu, no mundo antigo, que estavam espalhadas por vários países, viu? Pelo Egito, pelo Império Romano, pela Grécia, principalmente, tá? E uma dessas maravilhas, viu, do mundo antigo, era o chamado Colosso de Rhodes, que era uma enorme estátua, entendeu? Aonde que ficava num porto, né? Pertencente ali, né, que tinha a ver com os gregos, aonde você passava com as embarcações. Quando as pessoas passavam pela embarcação, nesse estreito, elas olhavam para cima e ficavam boquiabertas, entendeu? Por ver uma estátua imensa, sabe, de uma divindade. E aí os caras olhavam assim, meu Deus do céu, ficavam admirados, entendeu? Com aquela obra de escultura. Pois bem, aqui eles fizeram uma jogadinha, viu? Eles pegaram Cecil Rhodes, aí colocaram ele como se fosse, entendeu? Uma estátua do antigo Colosso de Rhodes, sendo que os 2 pés desse Colosso de Rhodes, que nesse caso é o Cecil Rhodes, ele está uma parte no norte e outra parte no sul da África. Então, eles fizeram uma gravura na época, entendeu? Para satirizar esse projeto de dominação britânica desde o norte da África, passando até o sul, chegando até o sul. Então, às vezes, questão de vestibular pode vir assim. E no terceiro, viu, pessoal? Na terceira gravura, você tem aqui o imperador da Bélgica, o rei da Bélgica, Leopoldo, aonde ele está sentado à mesa, viu? Com ingleses, franceses, certo? Com ingleses, franceses,
as principais potências, né, europeias, entendeu? Representantes das principais potências, e eles estão partindo o bolo. Só que esse bolo, se você prestar atenção, que ele está com a faca e repartindo, é a África. Então, aqui eu vi a charge, o desenho, ele descreve o quê? Descreve a partilha da África por entre as potências capitalistas, que foi o que aconteceu, que você não pode esquecer, pela Conferência de Berlim. Tá bom? Então, aqui você tem 3 gravuras, viu? Que constantemente, às vezes, elas vêm em questões de prova de vestibular, e aí você tem que aprender a interpretar um pouco sobre isso. Teve alguém que fez uma perguntinha, enquanto eu estava falando, deixa eu ver aqui, que perguntou... Ainda há pouco eu vi alguém fazendo uma pergunta. Levantou a mão, parece. Alguém quer falar, pessoal? Pode falar. Não sei se alguém tinha levantado a mão, tinha pedido. Professor, eu acho que foi o Leonardo que levantou. Sim, e ele ainda está aí ou ele saiu? Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Não sei se fui claro na explicação da explanação. Bom, aí, veja bem, voltando de novo para aquela pergunta. Você vai dizer, poxa, tá bom, mas qual é a relação que o Ricardo está fazendo sobre o golpe militar no Sudão de hoje e essa questão da repartição do território da África entre as potências capitalistas? Veja bem, pessoal, essa dominação imperialista, por favor, não esqueçam, tanto para a geografia quanto para a história, tá? Não se esqueçam que essa dominação imperialista, ela deixou, pelo menos, viu? Olha lá, pelo menos 3 grandes heranças para a África, entendeu? Tá? A África, presta atenção, essas regiões da África, todas se libertaram depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que as potências capitalistas europeias ficaram todas arrasadas, viu? Tá, pessoal? A Europa ficou arrasada com a Segunda Guerra Mundial. Quem foram as 2 potências que saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética, tá? Não se esqueçam. Os 2 grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, de um lado, Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. As potências europeias, tanto as que venceram quanto as que perderam a Segunda Guerra, ficaram completamente arrasadas, ouviu? Com a Segunda Guerra Mundial. Então, resultado. Vejam bem, resultado. As regiões da África que antes eram colônias da França, ouviu? Colônias da França, colônias da Alemanha, colônias da Inglaterra, tá? Colônias italianas, viu? Todos os países africanos, não se esqueçam, que eram colônias das potências europeias, eles aproveitaram depois da Segunda Guerra Mundial para iniciar um processo chamado de processo de descolonização africana, que significa o quê? Essas regiões da África se libertam, viu, de suas metrópoles, se libertam das potências capitalistas e se tornam, olha lá, se tornam países independentes, tá? Entre aspas. Por que eu digo independentes entre aspas? Porque esses países africanos, viu, eles se tornaram independentes politicamente falando, mas eles continuaram, olha lá, eles continuaram muito dependentes econômica e tecnologicamente, tá? Eles continuaram extremamente dependentes de tecnologia, viu? E de produtos industrializados das potências capitalistas. Então, o resultado, viu, pessoal, é que surgiram nações depois da Segunda Guerra Mundial, várias nações na África, porém, essas várias nações da África passaram a sofrer com um primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? A dependência econômica tecnológica, tá? A dependência econômico-tecnológica. Depender de produtos industrializados e depender de tecnologias que vêm das potências capitalistas, ouviu? Mais desenvolvidas. Esse é o primeiro problema deixado como herança para os países africanos. O segundo problema deixado como herança para esses países africanos foi justamente o fato de que esses países africanos, veja bem, eles continuaram sendo, escuta bem, continuaram sendo produtores de matérias-primas, viu? Principalmente gêneros industrializados, tá? Esses países africanos, repita,
a maior parte deles se tornaram independentes, ouviu, pessoal? Depois de 1945, se tornaram independentes politicamente, porém, economicamente, além deles dependerem de produto industrializado e tecnologia, eles, mais uma vez, se especializam, tá? Com economias que produzem matéria-prima. Produz azeite de dendê, viu, pessoal? Produz um determinado gênero agrícola, produz diamante, produz petróleo, tá, pessoal? Os países africanos continuaram, em sua maioria, viu, pessoal? Países com economias, né, com economias primárias, viu? Exportando gêneros agrícolas e matérias-primas. Isso. Então, resultado, grande parte da África continuou condenada a uma dependência econômica tecnológica muito grande das nações mais ricas. Isso, esse quadro continua até hoje. Bom, tem exceções? Tem algumas exceções? Tem. Egito, que desenvolveu uma certa indústria. África do Sul, viu, pessoal? Que desenvolveu uma certa indústria. Tanto é que a África do Sul hoje, não se esqueça, ela faz parte do BRICS, viu? Ela faz parte de um grupo de países chamados de emergentes, que é o Brasil, a Rússia, né? A Índia, a China e a própria África do Sul, tá? A África do Sul faz parte dos BRICS, tá bom? E a outra questão interessante é que, além da África do Sul e do Egito, você tem, ouviu, pessoal, uma certa industrialização no Marrocos, tá? Tem uma certa industrialização bem esparsa na Argélia. Então, Marrocos, Argélia, ouviu, pessoal? Marrocos, Argélia, Egito. Coincidentemente, os três países, ouviu? Ficam na parte norte da África. E a África do Sul, mais para o sul, são os países que trilharam um caminho de um certo desenvolvimento industrial, tá? Beleza? Agora, o resto da África, ouviu, pessoal? Você pega o mapa, você vai ver que a maior parte dos países africanos são produtores de matéria-prima, produtores de gênero agrícola, tá? Viu? E são importadores, até hoje, de produtos industrializados de muita tecnologia, tá? Hoje, você pode dizer assim, Ricardo, hoje, quem é o país que mais investe na África? A China, viu, pessoal? A China tem construtoras lá, a China, viu, tem obras em vários países africanos, tem acordo com esses países africanos, investe, mas todo mundo sabe, né, pessoal, qual é o interesse da China, né, em ficar nesses mercados africanos, entendeu? A gente sabe também que a China tem lá os seus interesses, tá? Estão entendendo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira herança deixada por essa dominação imperialista e que pesa hoje para os países africanos. Primeira herança, dependência econômica tecnológica. 2, são países que se tornaram, em grande parte, não se esqueçam, produtores de matérias-primas e de gêneros agrícolas. Isso explica o subdesenvolvimento, viu? E a pobreza desses países africanos. E a terceira herança, não esqueçam, a terceira herança deixada pelo imperialismo são as guerras, marquem bem esse termo, guerras ou conflitos intertribais, viu? É uma grande herança deixada pelo imperialismo. Guerras ou conflitos intertribais. Significa dizer o seguinte, olha lá o que eu vou falar. Quando essas regiões da África foram dominadas pelas potências capitalistas, viu? Quando elas foram dominadas pelas potências capitalistas, as potências capitalistas, viu? Elas é que definiram a separação de territórios, viu? Demarcaram os territórios dessas regiões da África, de maneiras que escuta bem, dentro de um mesmo território, tá? Por exemplo, um determinado território que é África do Sul, tá? Que é dominada pelos britânicos. Dentro desse território, você tem, olha lá, mais de 30 tribos. Estão escutando? 30 tribos que antes cada uma tinha o seu território, viu? Eram antigos reinos, viu? Cada um tinha o seu território. Só que agora está todo mundo junto, viu? 30 grupos com dialetos, viu? Culturas diferentes. Está todo mundo espremido ali dentro do território da África do Sul. Enquanto o colonizador está lá, viu? Enquanto o colonizador britânico está lá, está todo mundo lá espremidinho, todo mundo caladinho. Sacou? O problema todo é quando acaba a colonização, entendeu? Quando os ingleses, por exemplo, aceitaram a independência da África do Sul,
começou a briga por vários grupos tribais para saber quem é que ia dominar a política no país. E assim aconteceu, viu, pessoal, em quase todos os países. Etiópia, Sudão, por exemplo, nós tivemos a Guerra de Ruanda, né? Certo? Há quase 2 décadas atrás, né? 2 décadas atrás, tivemos a Guerra de Ruanda, onde 2 grupos tribais brigavam pelo poder e se mataram, promoveram um massacre. Tá? Um grupo promoveu um massacre e matou mais de 500 mil do outro grupo. Sabe o que é isso? Chama-se guerra ou conflito intertribal. Eu estava lá dominando, aquelas tribos estavam lá todas dominadas, caladinhas. O problema é que quando o colonizador saiu, viu, que depois da Segunda Guerra Mundial veio a independência desses países africanos, aí, resultado, esses países, os grupos tribais que estavam dentro do território de determinado país, começaram a brigar pelo poder. E aí começa uma sucessão, ouviu, de guerras, revoluções, golpes, ouviu? Tá? Constantemente golpes de Estado, tá? Grupos, né, por exemplo, militares, que são afinados com um determinado grupo, determinada etnia, esses militares passam a dominar tal país. E aí eles reprimem os outros grupos que são de outras etnias. Estão entendendo? Então, a isso nós chamamos de conflito intertribal, tá? Que foi uma consequência direta deixada pela dominação imperialista. Então, por favor, vai fazer prova do Enem, não se esqueça quais são as 3 consequências, né? Direi a 4 consequências, até uma 4ª consequência, 4 consequências da dominação imperialista sobre esses países africanos que até hoje é presente na África. 1, vamos lá, dependência econômica tecnológica. 2, a maior parte desses países se tornaram produtores de matérias-primas e gêneros agrícolas. 3, os conflitos intertribais, que nós acabamos de descrever. E uma 4ª consequência que está diretamente ligada a todas as outras, e que se destaca, a gente vê todo dia aí nos telejornais, é a fome, entendeu? E o que é que causa a fome na África? Vamos lá. O que causa a fome na África são as guerras intertribais, tá? E o fato de que boa parte das terras dos países africanos, acabam ficando para quê, pessoal? Para produzir para agricultura e exportação, de acordo com a lógica do que o professor falou agora, há pouco, na sua palestra, entendeu? A maior parte dos países africanos reservam as melhores terras para produzir gêneros para exportação, para o chamado agronegócio, tá? Ou seja, uma produção voltada, entendeu, para os interesses de agronegócio. Interesses de agronegócio, viu, pessoal, que são determinados pelas bolsas de valores dos Estados Unidos e dos países europeus. Interesses de negócio, viu, que por trás tem o capital financeiro da globalização. É o capital financeiro da globalização, entendeu? Que financia boa parte dessa produção agrícola africana, que é destinada para exportação, e pouco fica para matar a fome dos africanos. É aquela velha questão que o professor colocou, lembra que ele falou? O Brasil é o maior produtor de carne, não é? Os caras que vendem carne hoje, estão exportando carne bovina, estão lucrando muito, né? Mas, por outro lado, está aí a realidade do Brasil. Você tem uma massa de pessoas miseráveis que hoje não pode consumir carne porque está muito cara. E é cotada em dólar, que é a moeda do mercado financeiro. Estão entendendo, pessoal? Como essas coisas estão imbricadas? Olha lá que a gente fez uma relação com o que o professor falou, né? A realidade que tem no Brasil, se você olhar, essa realidade é semelhante com países africanos, como esse é o Sudão, que é um país que exporta em boa parte, o Sudão exporta matérias-primas, commodities, boa parte da sua população vive esfomeada, porque o que se produz de matéria-prima é destinado para o mercado externo, para atender os interesses da globalização, e não para alimentar, viu, a população interna. Dentro do país, você tem uma série de grupos tribais que brigam pelo poder, alguns deles têm apoio, têm força militar, e usam essa força militar para aplicar golpe, sabe, para passar rasteira no outro grupo, entendeu? E isso aumenta e aprofunda a dependência econômico-tecnológica que esses países africanos têm em relação às potências capitalistas que comandam a globalização. Percebe como é uma teia e que está ligada em que você tem uma herança do passado, mas que ainda continua determinando
a forma como a África, os países africanos se organizam, como eles produzem, como eles se organizam politicamente, economicamente, entendeu? Tá? Então, você não vai esquecer, por favor, 4 heranças deixadas pelo imperialismo, que são presentes hoje. 1, dependência econômica e tecnológica. 2, a maior parte desses países se tornaram países produtores de matérias-primas, de commodities para exportação. 3, guerras intertribais, né? que antes da descolonização, elas pouco apareciam porque os grupos tribais ficavam exprimidos dentro do mesmo território dominado por um mesmo colonizador. A partir do momento que o colonizador sai, intertribais começam a brigar pelo poder, e você vê que os países africanos, ouviu, pessoal? Eles vão passando uma guerra atrás da outra, é um país atrás do outro, sabe? Vai passando. Aí a gente sempre tem aquela ideia, né, de que a África é o continente, a África é um continente perdido, né, entre aspas. Sabe, aquele continente que você diz, não, vamos jogar a toalha, que não tem condição de você, né, fazer nada pela África, porque vai ser sempre assim. A gente também tem essa ideia, né, de que os africanos nunca vão sair dessa condição. Claro que é uma ideia errada, tá? Entenderam? E o quarto elemento, que está muito ligado a esses 3 anteriores, se mistura com eles e é um pouco também consequência dos 3 anteriores, que é a questão da fome. Ciclos de fome que aparecem nesse país africano. Ciclos de fome, viu? Que aumentam quando tem uma guerra, quando tem um golpe, quando tem uma revolução em um determinado país africano, aí aumenta mais a fome, porque aquele grupo que controla uma área, ele não deixa chegar a alimentação, viu? Um grupo que controla uma área do país não deixa chegar a alimentação para aquela outra região onde está o seu inimigo. Aí quem padece é a população, que fica passando fome. Mesmo você, sabe, mesmo você fazendo doação, fazendo campanha internacional para chegar alimento na África, às vezes não chega porque em determinadas regiões, viu? Tudo é bloqueado por um grupo, que pode ser o governo, ou um grupo que pode ser um grupo revolucionário, né? Um grupo religioso, tipo como tem lá na Somália, né? Você tem um grupo religioso que está altamente ligado à Al-Qaeda, tá? Porque eles são islâmicos, tá? Dá para entender? É um quadro extremamente complexo, pessoal, esse da África, mas não se esqueçam, as 4 explicações são essas que eu dei para vocês. E tem, olha lá, um quinto elemento que tem a ver com a realidade da África. Sabe o que é, pessoal? Por que tem tanta guerra na África, tanto conflito, e parece assim que eles vão se retroalimentando, esse conflito? Sabe por quê? Olha o que eu vou falar. Existe o interesse da indústria armamentista. Estão escutando bem? Existe o interesse da indústria armamentista. Quem são os maiores produtores de armas? Vamos lá. Estados Unidos, pela ordem, Estados Unidos e depois Rússia. Os 2 países que mais produzem armas do mundo. E se você olhar, armas americanas, viu? E armas da ex-União Soviética, armas russas estão presentes nos conflitos, nas guerras que você tem, nas revoluções do golpe de Estado, viu? Que você tem nos países africanos, tá? Segundo, depois Estados Unidos e Rússia, França é grande produtor de armas, sabia? O Brasil é uma potência menor, mas produz uma grande quantidade de armas que é enviado para o Oriente Médio e para a África. Vocês sabiam dessa? Que o Brasil vende armas? A nossa indústria armamentista vende armas para a África e vende para o Oriente Médio. São justamente, olha lá, as 2 grandes regiões que são barril de pólvora, concorda? No mundo hoje, África e Oriente Médio. E ali você tem interesse na indústria armamentista americana, russa, francesa e israelense. Além de, em menor escala, a indústria brasileira de armamentos. Entendeu? Então, esse pessoal de indústria armamentista, eles não estão nem aí. Quanto mais tiver conflito, viu? Mais tiver guerra intertribal, lá golpe de Estado, mais eles vão estar lá fornecendo armas para esses grupos. E às vezes é uma mesma indústria, viu, pessoal? Às vezes é uma mesma indústria que vende para os 2 lados. Vende para o lado do governo, que está sendo ameaçado, e vende para o lado dos guerrilheiros, entendeu? Dos revolucionários que querem derrubar determinado governo. Os russos são assim. Chineses também, ouviu? Exportam armas para a África e para o Oriente Médio. Entendeu? E às vezes a China vende para os 2 lados, e às vezes a Rússia vende arma para os 2 lados do conflito. Ou 3, se tiver 3, 4 lados, né? 4 grupos brigando pelo poder. Estão entendendo? Então, além disso tudo que eu falei, que são as 4 heranças deixadas pelo imperialismo na África,
tem esse outro elemento, esse quinto elemento, que é a questão do interesse da indústria armamentista, que, como eu falei para vocês, ela é toda alimentada pelas próprias nações capitalistas desenvolvidas. É Estados Unidos, é Rússia, é China, certo? É Israel, França. Todos esses países têm indústria armamentista e vendem armas para esses países e grupos, essas facções que brigam pelo poder na África. Ficou bem claro, pessoal? Isso que eu falei pode cair alguma coisa para a geografia e pode cair alguma coisa na parte de história propriamente dita. Ficou claro isso, pessoal? Hein? Ficou claro Sim, isso? Ok. sim. E aí o nosso raciocínio, né? A gente fecha hoje vendo o seguinte: além da África, qual foi outra região que foi dominada pelo imperialismo? Aqui, ó, a Ásia. Lembrando, viu, pessoal, que no caso da Ásia, você teve duas potências que ficaram com as maiores e mais importantes possessões do continente asiático. De um lado, você tem o Império Britânico, viu, pessoal, os ingleses, que ficaram com a Índia e ficaram com boa parte da China, viu, pessoal? Não se esqueça da dominação britânica sobre a Índia e sobre grandes partes, grandes regiões da China. E os ingleses faturaram, viu, muito, porque Índia e China já eram os países mais populosos do mundo. E a segunda potência que ficou com uma outra parte interessante da Ásia foi aqui, ó. Estão vendo no mapa onde tem esse verde claro, parece esse verde abacate? França. A França ficou com a Indochina, que é hoje corresponde ao Laos, ao Camboja e ao Vietnã, viu? Laos, Camboja e Vietnã formavam a antiga Indochina. Essa Indochina aqui, viu, pessoal, foi colônia francesa desde o final do século XIX, escuta bem, desde o final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a Indochina cria um movimento de independência para se libertar da dominação francesa. Nesse momento, entendeu, que surge um movimento de independência da Indochina, sob o comando do Partido Comunista na região, aí a França, viu, os franceses são praticamente expulsos da Indochina, e como já era a época, anos 50, viu, pessoal? Anos 50 já era a época da Guerra Fria, os Estados Unidos, com medo do avanço, tá, do comunismo soviético, do comunismo chinês, os Estados Unidos intervieram na região da Indochina, e aí nos anos 60, quando houve a intervenção norte-americana para tentar salvar os franceses nessa região da Indochina, aí estoura no início dos anos 60 o quê? A famosa Guerra do Vietnã, que foi o maior conflito, né, que os americanos se envolveram, o maior conflito regional, né, e o mais traumático para os norte-americanos, que foi nos anos 60, a Guerra do Vietnã. Então, o Vietnã, não se esqueça, assim como Laos e Camboja, eram antigas possessões da França na Ásia, chamado de Indochina. E depois da Segunda Guerra Mundial, viu, a Indochina se liberta através de um movimento organizado pelo Partido Comunista, tá, da região da Indochina. Eles expulsam os franceses e os franceses pedem ajuda para os norte-americanos. Aí os Estados Unidos se envolvem no conflito na região da Indochina e, particularmente, os Estados Unidos mandam tropas e ocupam a região do Vietnã para tentar deter o avanço do comunismo na região. Aí os americanos mergulham, né, praticamente de 1964 até 1975, cerca de 11 anos, os americanos mergulham no pior conflito na região da Ásia, que foi justamente a guerra, certo, do Vietnã. Então, o Vietnã fazia parte, viu, da Indochina, tá? Então, quando se fala sobre imperialismo na Ásia, não se esqueçam que a França colonizou a Indochina, Vietnã, Laos e Camboja. Os Estados Unidos ocuparam algumas possessões, onde hoje são as ilhas das Filipinas. O Japão anexou a Coreia e uma região da China chamada de Manchúria. E os alemães, que foram os últimos, ouviu, pessoal, a terem colônias na Ásia, os alemães pegaram algumas pequenas ilhas, tipo a região da Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, algumas Ilhas Marshall, algumas dessas pequenas ilhas, viu, na região do Pacífico, que aparece aqui no mapa, ó. Aqui, ó, Ilhas Marshall,
terras do imperador Guilherme, isso aqui eram colônias alemãs, viu? Nessa região aqui do Pacífico, tá? São os menores, os alemães. Quem ficou, repito, com as maiores colônias da Ásia foram, pela ordem, os ingleses e os franceses, tá? Agora, fechamos nosso raciocínio, tá, pessoal? Olhando para o seguinte, como foi, escuta bem, que isso cai muito em prova, como foi que os norte-americanos, como foi que os ingleses entraram na China? A China era um país fechadinho, viu, pessoal? Até por volta de 1820, 1830, a China era um país muito fechado, ela não queria fazer nem comércio com o Ocidente, era um país extremamente fechadinho. Como foi que os britânicos conseguiram romper esse fechamento e esse isolamento da China para o comércio internacional? Sabe como foi? Os ingleses simplesmente fizeram o seguinte: eles contrabandearam, aqui no mapa, olha, pessoal, aqui no mapa, eles contrabandearam dessa região aqui próxima à Índia, a Birmânia, os ingleses contrabandearam ópio, estão escutando bem? Ópio, que é uma droga, né, produzida a partir da folha, produzida a partir da flor da papoula, tá? É do ópio, né, que nós tiramos, inclusive, anestésicos, né, para medicina, viu? Os ingleses passaram a contrabandear ópio da Birmânia para a China. E acabaram, viu, pessoal, gerando cerca de 32 milhões de dependentes químicos na China, entendeu? Repito, os traficantes ingleses, tá, passaram a traficar ópio para a China e provocaram a dependência de mais de 30 milhões de chineses em relação a essa droga. Ora, o que o governo chinês fez, pessoal? O governo chinês começou a reprimir, viu, o contrabando de ópio da Birmânia para a China, porque o governo chinês estava tendo muito prejuízo, era muita gente dependente da droga. O governo chinês passou a apreender os navios ingleses que circulavam, viu, pelos portos chineses carregando, traficando essa droga. Tá? Entendeu? A China reprimiu. E aí, sabe o que os ingleses fizeram? Simplesmente, pessoal, os ingleses declararam guerra contra a China, porque a China não queria aceitar o ópio. Está entendendo? Os ingleses produziram uma guerra contra a China. Como os ingleses tinham superioridade bélica, né? A marinha inglesa era muito mais poderosa do que a marinha chinesa, é óbvio, entendeu, que na guerra do ópio, os ingleses venceram os chineses e forçaram, escuta bem, forçaram os chineses a assinarem um tratado de paz. Está aqui, ó, o famoso Tratado de Nanquim, tá? Pelo qual, né, nesse Tratado de Nanquim, os chineses, esse tratado, né, chamado Tratado de Nanquim, os chineses foram obrigados a abrir 5 portos para os britânicos, tá, pessoal? Foram obrigados a abrir 5 portos para os britânicos, foram obrigados a abrir, viu, liberar o comércio para os ingleses, inclusive o próprio comércio de ópio, que antes era reprimido pelo governo chinês, mas a China perdeu a guerra, ela teve que assinar o tratado e permitiu, viu, que continuasse o contrabando de ópio para a China. E o mais importante, olha lá, pessoal, que é muito cobrado em prova, tá? E tem a ver com a realidade de hoje. Escuta bem. Qual foi a terceira determinação do Tratado de Nanquim, que foi a mais importante? Olha lá. O porto, viu, pessoal? Escuta bem. O porto, a região de Hong Kong, que era uma região portuária muito importante para a China, viu, pessoal? A região de Hong Kong sai da China e passa a ser um protetorado inglês, viu? Passa a ser um território inglês, dominado pelos ingleses, e esse Tratado de Nanquim, não se esqueçam, que foi firmado na década de 1840, determinou que durante, olha lá, 150 anos, durante 150 anos, os ingleses deveriam, tá, explorar economicamente a região de Hong Kong, porque Hong Kong passaria a ser, entendeu, uma espécie de território inglês dentro da China. Quando é que acabou? Olha lá, quando é que acabou essa dependência, esse tratado, né? A determinação do Tratado de Nanquim? Acabou por volta de 1997, viu? No final de 1997, se não me engano, foi 1997, viu? Quando veio o Ano Novo, Hong Kong foi devolvida para os chineses. E aí,
olha lá, eu chamo a atenção de vocês que isso gerou um conflito. Escuta bem, qual foi o conflito que gerou? Que tem hoje, tá? O conflito foi o seguinte: como Hong Kong era uma área livre, Hong Kong se desenvolveu, viu, pessoal, como um país democrático, muito vinculado à Inglaterra, viu? Um país com, né, com princípios democráticos. E aí, quando Hong Kong sai, acaba o Tratado de Nanquim, viu? 1997, acabou o Tratado de Nanquim. Saiu Hong Kong da dominação britânica e é transferido de volta para a China, conforme previa o Tratado de Nanquim, né, que eram 150 anos de dominação. Qual é o resultado disso? Como Hong Kong, presta atenção, sempre teve uma forte influência da colonização britânica, tá? Hong Kong continua adotando o capitalismo e continua adotando o governo democrático. Tá? E aí, quando ela passou a ser uma possessão novamente, viu? Uma área, né, pertencente à China, o que é que o Partido Comunista Chinês faz, que está se verificando de alguns anos para cá? O Partido Comunista Chinês quer dominar e controlar completamente a política. E aí está gerando o quê, pessoal? Aquilo que nós estamos vendo de 2, 3 anos para cá. Os jovens, vocês já viram? Os jovens de Hong Kong vão com seus guarda-chuvas fazer protesto na rua, querendo liberdade e democracia para Hong Kong. O que é que o governo chinês fez? Ele endureceu o jogo, entendeu? O governo chinês tirou a liberdade dos jornais e meios de comunicação, proíbe e reprime manifestações na região de Hong Kong, e o governo chinês está começando a prender, viu? Muitos manifestantes pró-democracia na região de Hong Kong. Dá para entender? Isso, de novo, foi uma coisa criada lá onde? No Tratado de Nanquim, depois da Guerra do Ópio, em que os chineses tiveram que entregar Hong Kong para ser, né, uma possessão britânica durante 150 anos. E aí, em 1997, como eu falei, depois de 150 anos, Hong Kong volta para a China, só que a China hoje é controlada pelo Partido Comunista e Hong Kong sempre foi uma região, desde a dominação britânica, né, que manteve uma estrutura capitalista e manteve uma estrutura democrática de governo. E agora está vendo esse conflito, viu? Entre os jovens de Hong Kong, que querem continuar tendo democracia e direito a se manifestar, e do outro lado o governo chinês, que todo mundo sabe, né, controlado pelo Partido Comunista, que quer fazer com que Hong Kong tenha uma mesma estrutura de governo que tem em toda a China, que é uma ditadura do Partido Comunista. Entenderam como isso começa lá no Imperialismo Britânico e vem respingar hoje, em pleno século XXI, o conflito entre jovens e pessoas de Hong Kong que não querem aceitar uma ditadura do Partido Comunista lá de Pequim, que quer controlar a região de Hong Kong. Tá? Deu para entender, pessoal? Isso aí pode ser, de repente, pode ser uma coisa cobrada na história e também pode vir tranquilamente, pessoal, com uma questão em geografia. Tá? Esse material, pessoal, eu já deixei para vocês, ouviu? Lá na pasta de história, tá? Tem questões, tá? Aqui atrás. Acabamos agora, ouviu, o imperialismo na África e na Ásia. Então, tem questões, ouviu? Da primeira, escuta bem, da primeira até a oitava questão, tá? Quem tiver acesso à pasta, pega lá e procura responder, para a gente gabaritar no início da nossa próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente só vai falar um pouquinho sobre o imperialismo norte-americano, que eu esperava fechar hoje, mas como a gente acabou alongando um pouco a aula, né, do professor, porque a gente aproveitou bem, né, a palestra, a ótima palestra do professor, e aí acabou que saiu um pouco do script, tá, pessoal? Por favor, leiam essa apresentação que está lá na parte de Ciências Humanas e História. Leiam essa apresentação. Eu vou deixar ainda uma apostila, viu, de imperialismo, que é uma folha frente e costa, viu, que resume todo o imperialismo. E as questões que estão aqui, procurem fazer essas questões para a gente só gabaritar no início da próxima aula, porque a gente já vai ver só falar sobre o imperialismo americano e entrar na questão da causa da Primeira Guerra Mundial, que foi justamente o imperialismo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham aproveitado hoje à noite. Foi uma grata surpresa a apresentação do professor e a aula de biologia também, que eu achei bem legal. Eu assisti, estava aqui só assistindo aqui. Tá, pessoal? Amanhã, viu? Eu que vou ficar também na... São outros professores, obviamente, né? De manhã a gente divulga os horários. Alguém que falou alguma coisa ou perguntou alguma coisa? Eu acho que a Alessandra quer falar alguma coisa. Pode falar.
Era só para Ok, agradecer. é isso, Alessandra? Só para agradecer. Oi? Obrigado, professor. Tá bom, obrigado, tá, pessoal, pela atenção. Vocês podem perceber que boas coisas que eu falei hoje, elas fazem interface com boa parte daquilo que o professor comentou, né, na explanação que ele fez hoje. Não se esqueçam disso, só para finalizar. Aprendam a fazer isso, viu, pessoal? Comunicar informações, viu? Fazer as ligações, as sinapses entre dados de história com geografia, de sociologia com história, de redação, de literatura até mesmo com história, viu? Aprendam a fazer isso, é interdisciplinaridade. Você tem que pegar, puxa o gancho de uma disciplina que você aprendeu e traz para outra disciplina. Muito do que o professor falou hoje de geografia, você pode observar que encaixa direitinho nisso que nós falamos, que é a dependência da África, sabe? Por que a África é desse jeito hoje? Você vai ver semelhanças entre a África e a Amazônia brasileira, né? Em termos de dominação, ocupação das terras, viu? Tá? Vê que tem muita coisa a ver, tá? Uma boa noite para vocês, obrigado pela atenção de vocês, tá? Uma ótima noite. Amanhã a gente retorna já com outras aulas, se Deus quiser, tá bom? E vamos lá, firme até o dia da prova, tá, pessoal? Uma boa noite e até logo.